Olá, meu nome é Jean Santana, eu sou estudante do curso de Engenharia de Controle e Automação de Processos da Universidade Federal da Bahia e neste momento eu vou estar apresentando o projeto final da disciplina MATE-A 38, que consiste no desenvolvimento de um circuito que é capaz de realizar a soma de 4 números. Esses números serão inseridos na memória RAM através de um código e também serão inseridas instruções na memória ROM, também através de um código. São instruções que estarão sendo utilizadas na memória ROM e passadas para o nosso sistema para fazer todo o processamento e posteriormente, consequentemente, também a operação aritmética desses números. Bom, para a criação do circuito será utilizado como referência a arquitetura de von Neumann, como está na imagem aí, como é possível ver na imagem. E essa arquitetura ela define a composição do computador em 3 pilares fundamentais, que são eles a unidade central de processamento, o sistema de entrada e saída e a memória principal. No sistema de entrada e saída, como o próprio nome já diz, é um sistema que vai fornecer dados que estarão sendo inseridos no sistema e também vai receber os dados que são resultados de todo o processamento, de toda a lógica que será utilizada dentro da unidade central de processamento e da memória também, das memórias também. Na unidade central de processamento nós temos uma composição de registradores, unidade de controle, na ULA, que é a unidade lógica aritmética, onde basicamente é realizada as operações booleanas e aritméticas, e também o contador de programas, que eu vou estar explicando um pouco mais na frente. No sistema de memória, nós estaremos utilizando no nosso circuito a memória RAM e a memória ROM. E o que é que acontece na memória RAM? Bom, na memória RAM é onde se tem acesso aos arquivos do computador, é onde esses arquivos também serão possíveis ser armazenados temporariamente. No caso do nosso circuito, nós estaremos colocando 4 números nessa memória RAM e através desses 4 números estaremos realizando a soma deles, estaremos armazenando também nessa memória RAM o resultado final dessa operação. É importante salientar que os dados eles vão ficar armazenados temporariamente na memória RAM. Toda vez que o computador ele for desligado, ele for reiniciado, esses números serão perdidos e a gente tem que colocar novamente no sistema. É algo temporário esse armazenamento. Já na memória RAM, nós estaremos apenas realizando a leitura das informações. Nós estaremos utilizando um código no nosso circuito e estaremos utilizando um código na memória ROM, certo? E através desse código de instruções, quando houver um pulso, a memória RAM vai fazer a leitura dessa instrução e cada vez que vai havendo mais um pulso, vai passando para a próxima instrução, como nós vamos ver também posteriormente. No nosso circuito utilizaremos uma RAM para inserir os números que serão somados e depois vamos armazenar o resultado da soma e também utilizaremos uma ROM que vamos carregar dados de instrução e fazer a leitura desses dados de instrução. E aqui agora nós vamos passar para o nosso circuito, e no nosso circuito eu fiz uma divisão aqui de subcircuitos para poder ficar mais agradável visualmente falando e também mais fácil de ser explicado. Então nós temos aqui o contador de programas e qual é a função do contador de programas. Vai ser justamente de indicar a próxima instrução que será utilizada pela CPU. No nosso caso, quando houver um pulso de subida, a memória ROM irá passar para a próxima instrução do código que foi carregado. Cada vez que houver um pulso de subida, quando o clock chegar em 1, cada vez que o clock chegar em 1, a memória ROM ele vai passar para a próxima instrução, até que haja a finalização da instrução recebida. Nós temos aqui o registrador de instruções. O que é que o registrador de instruções faz? Ele vai conter a instrução que atualmente está sendo executada. Ou seja, ele vai receber os dados aqui da memória ROM e quando ele receber, ele vai dividir esse código aqui, identificando
qual é o endereço de RAM, identificando qual é o endereço do registrador e identificando o mnemônico que será executado, né? Aí a gente vai passar para o nosso seletor de endereços. O que é que o seletor de endereços é uma espécie de decodificador. Ele vai receber o dado da RAM, todo dado que sair da RAM ele vai vir para cá, para esse seletor, e de acordo com o registro, o endereço de registrador ele vai ser enviado para o RX ou RY, né? No caso, se for 00, ele será encaminhado para o RX, se for 11, ele será encaminhado para o RY. Aí nós chegamos no nosso decodificador, certo? E aí esse decodificador ele vai receber os mnemônicos ali do registrador de instruções, e esses mnemônicos eles vão dizer qual será a operação que vai ser efetuada no nosso circuito. Se vai ser o HILT, que é encerrar o fluxo de informações, se vai ser o ADD, que é a soma, a operação aritmética de soma dos números, se vai ser o MOV RY, que vai mover o número para RY, que é um registrador Y, o MOV RA, que vai mover o número para um registrador acumulador, o RAM OUT, que vai tirar o número da memória RAM, ou o RAM IN, que vai colocar o número na memória RAM. Aí nós chegamos na nossa unidade lógica aritmética. Como eu expliquei anteriormente, essa unidade lógica aritmética ela vai fazer a soma desses números, ela vai receber o número, os números, vai somar, e o resultado dessa soma ele vai mandar para a memória RAM e vai mover para o acumulador, e assim sucessivamente. Então, como funciona, explicando basicamente o que é que vai acontecer no nosso circuito. Nós estaremos entrando com o número X e Y, aí esses números serão somados. Quando for somado, o resultado da soma vai passar para o registrador acumulador, e aí nós vamos receber o terceiro número, que vamos somar o número que está no acumulador, o resultado da soma, com esse número, o terceiro número, e aí nós vamos ter um outro resultado da soma, que vai ser enviado novamente para o acumulador, e aí nós vamos somar esse resultado com o quarto número, e vamos armazenar na nossa memória RAM esse quarto número no final para mostrar o resultado da nossa operação, certo? Aqui nós temos o nosso computador completo, onde nós temos aqui o contador de programas, o CP, registrador de instruções, o RI, o decodificador, que é o DEC, o seletor de endereços, o SE, a nossa ULA, que é a unidade lógica aritmética, e as memórias RAM e ROM. Então vamos fazer agora a nossa simulação para ver se nosso circuito está funcionando de acordo com o desejado. Então aqui a gente carrega os dados da memória ROM, que são as instruções que ele vai seguir, né? Já estava aqui, mas eu quis só mostrar o processo de carregamento. Aqui também na memória RAM a gente vai fazer a mesma coisa, vamos carregar os dados aqui da memória RAM, certo? E nós vamos fazer a soma dos números 1, 2, 3 e 4 aqui, lembrando que esses números estão em hexadecimal. Então a soma desses números 1, 2, 3 e 4 vai ser igual a A, certo? Se tudo der certo, de acordo com o que nós esperamos, o resultado que vai aparecer aqui nessa quarta coluna, no caso aqui da memória RAM, vai ser o A. Então vamos lá, habilitar, iniciar nossa simulação. Lembrando, como eu estava falando, né, cada vez que temos um pulso de subida no nosso clock, a ROM ela vai passando para a informação posterior e vai acessando os outros dados. Quando nós chegamos no final desse processo, a gente viu aqui que o resultado foi como esperado. Na nossa quarta coluna nós temos aqui o A, certo? E um detalhe interessante é que quando ele chega no final da instrução, nós temos aqui a instrução 80, que é a instrução que acessa ao HILT. Quando ele chega nessa instrução, ocorre o encerramento do fluxo, e mesmo que o pulso seja um pulso de subida aqui no nosso clock, o circuito ele não vai mais funcionar, ele vai parar, e sinalizando que a simulação está completa, os dados foram todos lidos. Eu vou aqui só estar fazendo uma substituição nos nossos dados da RAM, só para efeito de confirmação mesmo do nosso circuito. Eu vou colocar aqui o número A, B, C e D em hexadecimal,
e o resultado dessa soma tem que ser 2E, caso o nosso circuito esteja correto, né? Então vamos ver mais uma vez aqui, habilitar o pulso e ver mais uma vez o processo de soma sendo executado. Então nós vemos aqui no final que o resultado mais uma vez foi o esperado, foi 2E, conforme nós desejávamos que fosse, o que significa que o nosso circuito ele atingiu a expectativa